Boa tarde, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para mais uma videoaula, nossa 22ª videoaula. E na aulinha de hoje nós iremos fazer a correção da nossa atividade avaliativa, referente ao terceiro bimestre, tá certo? Então eu vou estar conversando com vocês, vou estar dando feedback para vocês da correção da provinha que vocês realizaram pelo Google Formulário. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente ter acesso à provinha. A provinha que vocês fizeram, provinha de 20 questões. Trabalhei nessa prova os conteúdos básicos de óptica geométrica. Trabalhamos também um pouquinho sobre a questão dos espelhos planos. E vamos visualizar aqui o grau de dificuldade dessas questões. Questão número 1. Na aula de física, foi comentada a situação esquematizada abaixo, onde o motorista e o passageiro conversam olhando no espelho retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar uma aplicação. Essa questão, inclusive, meus queridos, nós dialogamos durante uma das nossas aulas. Quando o motorista e o passageiro conseguem conversar entre si, essa está relacionada ao princípio da reversibilidade do raio de luz, né? É o princípio da reversibilidade do raio de luz. Então, o item correto aí é o item D. Questão 2. Um quadro coberto com uma placa de vidro plano não pode ser visto tão nitidamente quanto o outro não coberto, porque o vidro... Essa questão ela apresenta sobre os processos de propagação da luz. Como a luz, ao passar pelo vidro, sofre desvios, a imagem ela não fica tão nítida, porque o vidro ele é um meio translúcido. Então, letra A, é opaco? Não. B, é transparente? Não. Letra C, não reflete a luz? Não. Então, o item correto seria o item D, reflete parte da luz. É um meio translúcido. Então, segunda questão, item correto, item D. Questão 3. Você pode ver a folha de um livro porque ela é feita de celulose? Tudo bem, ela é feita de celulose, mas isso não é a garantia que nós temos para podermos visualizar a folha do livro. Possui luz e a emite? Possui luz, a folha do livro ela não possui luz, ela emite a luz, mas não possui luz, então também não é o item B. É branca e absorve luz? É branca e absorve a luz? Não é o fator preponderante. E o item correto seria o item D. Difunde, ou seja, reflete a luz para os seus olhos. Então, a terceira questão também é o item D. Questão 4. Qual das afirmações abaixo é correta? A velocidade da luz é igual à velocidade do som? Não, gente. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade do som, 340 metros por segundo. É uma diferença gigantesca. A luz é o ser mais rápido do universo. Então, não é o item A. A luz se propaga em linha reta? Perfeito. A luz se propaga em linha reta. É o item correto dessa questão. Não é o item C, porque a velocidade da luz solar é maior do que a da luz de uma vela. A velocidade da luz é a mesma, uniforme, 300 mil quilômetros por segundo. E o item D, a luz não se propaga no vácuo. A luz se propaga no vácuo, sim. Lembrando que o vácuo é a ausência de ar. Então, a luz pode se propagar. Uma prova real disso aí é porque nós recebemos a luz oriunda do Sol. E entre o Sol e a Terra existe uma região de vácuo. Então, o item correto seria o item B, propagação retilínea da luz. Quinta questão. O vidro fosco é um meio opaco. Lembrando que o meio opaco é aquele meio onde a luz não passa. Ele é translúcido, ele é transparente ou nenhuma das anteriores? Gente, um vidro fosco é aquele vidro onde a luz, ao passar por ele, sofre desvios. A imagem ela não é tão nítida. Então, o item correto é o item B, é um meio translúcido.
Questão 6. 2. Pavor lentes emitem feixes de luz que se interceptam. Após o cruzamento desses feixes, esses faroletes, que ele se refere, pode ser duas lanternas, tá bom, gente? Para que vocês possam entender de uma forma melhor. Se tem dois raios de luz que se cruzam em determinado ponto, quando eles se cruzarem, o que é que vai acontecer? Eles continuarão sua propagação como se nada tivesse acontecido. É o princípio da independência dos raios de luz. Então, o item correto nessa questão é o item C. Os feixes continuam sua propagação como se nada tivesse acontecido. Princípio da independência dos raios de luz. Questão 7. Uma lâmpada apagada não pode ser vista no escuro. Por quê? Lâmpada apagada não pode ser vista no escuro. Ela não é fonte de luz primária, mesmo quando acesa. Cuidado, gente. A lâmpada está acesa, ela é luz primária. Então, não é o item A. Ela é uma fonte secundária de luz. Correto. A luz apagada, de uma lâmpada apagada, é uma fonte secundária de luz. Então, o item correto dessa questão 7 é o item B. B de bola. 8. Entre as alternativas, escolha que contém apenas fontes primárias de luz. Lembrando para vocês que fontes primárias são aquelas fontes que têm luz própria. Então, na letra A tem pilha de lanterna. Pilha de lanterna não é uma fonte primária de luz. Então, já descarta a letra A. Letra B, sol, tudo bem. Lua. Lua não é uma fonte primária de luz. A lua emite a luz que chega até ela. Letra C, lâmpada elétrica, fósforo e sol. Gente, a lâmpada elétrica, se ela estiver apagada, ela não é uma fonte primária de luz. Então, também não é a letra C. O item correto da questão 8 é o item D. Sol, lâmpada acesa e as estrelas. Lembrando que as estrelas apresentam no seu interior uma temperatura superior a 300 mil kelvins. Representa uma fonte primária de luz. Então, o item correto da oitava questão é o item D. Questão 9. Raio de luz atinge uma superfície metálica, onde reflete o ângulo entre os raios incidente e refletido, que mede 35 graus. O ângulo de incidência mede... Gente, uma questãozinha interessante. Quando um raio de luz incide no espelho, na superfície polida, o raio de incidência, ao incidir no espelho, ele reflete. E ele diz aí que forma entre si um ângulo de 35 graus. Mas ele quer saber somente o valor do ângulo de incidência. Então, pela primeira lei de Snell-Descartes, diz que o raio de luz incidente é sempre igual ao raio de luz refletido. Os ângulos são iguais. Então, se o ângulo entre eles é 35 graus, se eu dividir ao meio, vai dar 17,5. Então, o item correto seria o item B. O valor do ângulo de incidência é 17,5. E se eles perguntassem qual seria o valor do ângulo refletido, também seria 17,5. Lembrando que eles são iguais. Então, o item correto da nona questão, item B. Questão 10. Diz o seguinte: uma rosa é vermelha por quê? Interessante, questão de cores. Letra A, absorve somente luz de cor vermelha e reflete as demais cores. Não, gente. Se eu consigo visualizar uma rosa vermelha, é porque ela reflete justamente a luz vermelha e absorve todas as outras. Aí está o contrário, né? Então, letra B, absorve todas as cores, menos o vermelho, que é difundido. Correto. O item correto dessa questão é o item B. Absorve todas as cores, e menos uma, que é a cor que é refletida, que chega até os meus olhos. No caso, o vermelho. 10ª questão, item B. 11ª questão. O ângulo entre o raio incidente e refletido é 72 graus. O ângulo de incidência vale... essa questão semelhante à questão 9. Ele está dizendo que o raio do ângulo incidente é 72 graus. Então, o ângulo de incidência... 72. Metade de 72, 36. Muito bem. Então, o item correto seria o item C. O valor do ângulo de incidência, 36 graus. Letra C de coração. C de casa. Questão 12. Em dias de chuva, observa-se o arco-íris, porque as gotículas de água na atmosfera... Legal essa questão, hein, gente? Ela se decompõe à luz do sol. Correto. O item correto é o item A.
Eu só consigo visualizar as cores do arco-íris porque a luz do sol, que é uma luz branca, que é composta de todas as cores, ao incidir pela gotícula de água, ela se dispersa, ou seja, ela se divide em todos os outros espectros de luz. Então, o item correto é o item A, decomposição da luz do sol. 13ª questão. Quando passamos de um ambiente intensamente iluminado para um ambiente escuro, a íris dos nossos olhos... Gente, a íris é aquela região responsável pela coloração dos olhos, certo? Mas também controla a entrada de luz. Quando nós passamos de um ambiente intensamente iluminado para um ambiente menos iluminado, o que é que acontece com a íris? Ela se distende e a pupila diminui. Letra B, ela se contrai e a pupila diminui. Letra C, ela se distende e a pupila aumenta. E letra D, ela se contrai e a pupila aumenta. Queridos, o item correto aí seria o item C. A íris, ela se distende e a pupila aumenta. Por que a pupila aumenta quando passa de um ambiente intensamente iluminado para um ambiente mais escuro? Para melhorar a acomodação visual. Com pouca luminosidade, com pouca claridade, a pupila já aumenta para poder melhorar e facilitar e favorecer a visibilidade. Mesma coisa acontece com a íris. Então, o item correto é o item C de casa. 14ª questão. Qual das seguintes estruturas do olho humano é responsável pela focalização nítida dos objetos em que vemos? Gente, focalização está relacionada à lente natural do olho humano. A lente natural do olho humano é o cristalino. Então, o item correto é o item D, cristalino. Questão 15, interessante. Ela aborda sobre as anomalias da visão. Então, as anomalias da visão, miopia, hipermetropia, presbiopia, são corrigidas? Gente, vamos lembrar um pouquinho. O míope é aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar objetos de longe, certo? Consegue ler objetos de perto, mas tem dificuldade de enxergar objetos de longe. É o contrário da hipermetropia. O hipermétrope, ele consegue enxergar de longe, mas tem dificuldade de enxergar objetos de perto. Já a presbiopia é chamada de vista cansada. A partir dos 40 anos, a pessoa começa a desenvolver tanto a miopia como a hipermetropia. Então, vamos lá, em relação às lentes. Como uma pessoa, o míope, consegue enxergar bem de perto, mas tem dificuldade de enxergar de longe, ele tem que usar uma lente divergente para poder afastar os raios de luz e ela se formar justamente sobre a retina. Então, seria divergente. O hipermétrope é o contrário da miopia. Enxerga bem de longe, tem dificuldade de enxergar de perto, então ele tem que aproximar os raios de luz. Então, ele tem que convergir. Então, o míope, hipermétrope, usa lente convergente. E a presbíope, ele vai também usar uma lente do tipo convergente. Então, o item correto aí é o item D, D de dado. Divergente, convergente, convergente. 16ª questão. Formação das imagens na retina da visão humana normal, o cristalino comporta-se como... O cristalino é uma lente convergente, gente. O cristalino é a lente natural do olho humano e ele é do tipo convergente. Então, vamos ver aqui. Letra A, ele é convergente, dando imagens reais direitas e ampliadas. Letra B, convergente, dando imagens virtuais direitas e ampliadas. Letra C, é convergente, dando imagens reais, invertidas e diminuídas. Ó, o item correto é o item C. O cristalino é uma lente natural do olho humano, é uma lente convergente. As imagens, elas são reais, são invertidas. Elas são invertidas e elas se formam justamente sobre a retina. E através dos nervos ópticos é que as informações são decodificadas no cérebro e a gente consegue observar os objetos de tamanho normal. Então, as imagens são reais, invertidas e diminuídas. Então, o item correto é o item C, C de casa. 17ª questão. A imagem que o olho do míope forma de um objeto próximo está... Olha lá, interessante essa questão, queridos. É a imagem do míope entre a retina e o cristalino. Na retina,
Se fosse na retina, seria imagem normal. Ele tem miopia. Então, não é na retina. Atrás da retina ou no ponto cego? Gente, o míope, como eu falei para vocês, ele tem dificuldade de enxergar objetos de longe. Certo? De longe. E consegue enxergar bem objetos de perto. A imagem do objeto é formada antes da retina. A imagem do míope é formada entre a retina e o cristalino. Ou seja, antes da retina. Item correto, 17ª questão. Letra A. 18ª questão. Mudança de velocidade da luz quando passa de um meio para outro transparente. O que é que acontece? Mudança de velocidade da luz quando passa para outro meio transparente. Ocorre uma reflexão, ocorre uma dispersão, ocorre uma refração, ocorre uma propagação. Gente, como ele está dizendo na questão que a luz passa para outro meio transparente, então é justamente o princípio da refração, que é a passagem de um meio para o outro. Item correto é o item C, C de casa. 19ª questão. Uma pessoa à beira de um lago aponta uma espingarda para um peixe submerso, admitindo que a bala tenha trajetória retilínea, dirigida segundo o cano da arma. Podemos-se prever que, letra A bala passa por cima do peixe, a bala passa abaixo do peixe, a bala passa, ou a bala atinge o peixe, e a letra D, a bala... A letra D, nenhuma das anteriores. Então, olha bem, gente. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela sai do ar para a água. O que é que acontece? Do ar para a água, o que é que acontece? É o princípio da reflexão ou da refração? É o princípio da refração. Quando ela passa do ar para a água, a velocidade da luz, ela diminui, porque a velocidade é maior no ar. Se ela diminui, então a bala vai passar por cima do peixe. Então, o item correto da 19ª é a letra A. Vamos ver aqui, queridos. A nossa... Estou olhando aqui, são 20 questões. Pronto. Aqui, ó. Nossa última questão. Quantas imagens são formadas entre dois espelhos planos, sabendo que o ângulo entre eles é de 45 graus? Essa questão 20, essa 20ª questão é interessante. Ela fala sobre a formação das imagens entre dois espelhos planos. Vocês deveriam lembrar daquela fórmula, né? N é igual a 360 sobre alfa menos 1, onde N é o número de imagens formadas e alfa é o ângulo entre os espelhos. No caso aí, ele diz aí que o ângulo entre os espelhos é de 45 graus. Então, nós vamos equacionar. Vai ficar o seguinte, ó, N igual 360 dividido por 45 menos 1. Ora, queridos, 360 dividido por 45 dá quanto? Quanto? Façam as continhas aí. 360 dividido por 45. Concluíram? Desculpa, eu estou um pouco gripado. Fizeram aí? Encontraram quantas imagens? 8? Perfeito. 8 imagens. Menos 1. Por que 1, Ricardo? Porque uma dessas imagens ela é real. Então vai ficar o quê? Ó? 360 dividido por 45. 8. Menos 1, 7. Então nós vamos ter 7 imagens formadas. Então o item correto é o item B. 20ª questão, item B. Então, meus queridos, nós trabalhamos aqui com a correção da prova de vocês. Já deu feedback no grupo. Muitos de vocês acertaram uma grande quantidade de questões. Estava uma provinha bem fácil, bem simples, né? Dentro do que nós trabalhamos durante o desenvolvimento das aulas. Então, nos próximos capítulos, a gente vai continuar a parte de eletricidade. E esses assuntos aqui, eles serão
cobrados novamente em outros momentos de vocês. Então, fiquem com Deus. Forte abraço. E a gente se encontra aí na nossa próxima videoaula.